Com base nos conceitos de computação e microinformática, assinale a alternativa correta. São considerados dispositivos de saída de dados de um computador. Letra A, o teclado e o scanner. Letra B, o mouse e o monitor. Letra C, o monitor e o microfone. Letra D, o teclado e a impressora. Letra E, o monitor e a impressora. E aí, pessoal, qual dessas é a alternativa correta para essa questão? Percebe que a questão pede quais são considerados dispositivos de saída de dados. Percebe? É saída. E para entender isso, nós temos que olhar esse esqueminha. Quando a gente fala da unidade central de processamento, a chamada CPU, que também pode ser chamada de processador, é por ela que nós vamos entender o que são periféricos de entrada ou de saída. Percebe? Quando eu tenho periféricos que enviam dados para a CPU processar, esses são chamados periféricos de entrada de dados. Aqueles periféricos que recebem dados que a CPU já processou, esses são chamados de periféricos de saída de dados. Além disso, também existem aqueles periféricos que enviam e também recebem dados, e aí esses que enviam dados para a CPU processar e que também recebem dados que a CPU já processou, esses serão chamados de periféricos de entrada e saída simultaneamente. Outro detalhe importante é que a CPU também se relaciona com operações de entrada e saída com as memórias do computador. Então a CPU também envia dados processados para as memórias, como ela também recebe dados que ela precisa processar advindos das memórias do computador. Agora, pegando bem certinho a questão, olha esse esqueminha que eu fiz. Se a gente imaginar uma lista de periféricos de entrada, nós podemos dar bons exemplos. Vamos pegar aqui o teclado. O teclado é um periférico de entrada porque ele envia dados para a CPU processar. Quando eu digito dados no teclado, eu estou enviando dados e instruções para a CPU processar, por isso o teclado é periférico de entrada. A webcam também é um periférico de entrada, porque ela captura a minha imagem e envia esses dados da minha imagem para a CPU processar. O mouse também é um periférico de entrada, porque eu movimento o mouse na superfície ou clico nele e ele envia essas informações para a CPU processar. O scanner também é periférico de entrada porque eu coloco nele uma imagem, um documento, ele faz o rastreamento dessa imagem, a digitalização e envia esses dados para a CPU processar. Assim como o microfone. Agora, nesse momento, eu estou usando aqui um microfone para enviar dados para a CPU processar. Então, o microfone também é um periférico de entrada. Mas, por outro lado, nós temos os chamados periféricos de saída, como, por exemplo, uma impressora. Uma impressora é um periférico de saída porque ela recebe dados que já foram processados. O fato é, se ela está imprimindo, é porque isso já foi processado, então a impressora é um periférico de saída. O monitor do computador também é um periférico de saída, porque se ele está mostrando na tela, é porque esses dados já foram processados, por isso o monitor também é um periférico de saída. Assim como a caixa de som que emite aquele som, o microfone é periférico de entrada, mas a caixa de som é periférico de saída, porque se eu estou ouvindo aquele som é porque ele já foi processado. Aqui eu botei também um outro tipo de impressora chamada plotter, que é uma impressora de grande porte, por ser impressora também um periférico de saída. Então aqui nós vamos imaginar a caixa de som periférico de saída, a impressora, o plotter, o monitor, todos esses periféricos de saída porque dão saída para as informações que já foram processadas. Um outro detalhe importante nessa explicação é que existem alguns periféricos que são de entrada e saída simultaneamente. Vamos tentar imaginar o seguinte, que eu tenho um monitor touchscreen, aquele monitor que eu toco na tela. O monitor touchscreen é periférico de entrada e saída simultaneamente, mas para ele ser considerado periférico de entrada e saída simultaneamente, a questão tem que dizer monitor touchscreen, porque só monitor é só periférico de saída. Monitor touchscreen, periférico de entrada e saída. A mesma coisa vale para impressora. Se a questão indicar só impressora, então está indicando só o ato de imprimir. Impressora é só periférico de saída. Agora, se a questão indicar impressora multifuncional, na impressora multifuncional, nós temos a parte impressora, que é periférico de saída, mas temos a parte scanner, que é periférico de entrada, porque a impressora multifuncional tem scanner, tem copiadora, tem impressora. Então, se for impressora, é só periférico de saída. Mas se for impressora multifuncional, que tem scanner e tem impressora, aí é periférico de entrada e saída simultaneamente. Bem, agora já podemos ir para a questão do gabarito. Vem comigo aqui, ele pedia, são considerados dispositivos de saída de dados de um computador. Teclado é de entrada. Scanner é de entrada também, errado a letra A. A letra B disse o mouse e o monitor.
Mouse é periférico de entrada, monitor é periférico de saída, mas mouse é de entrada. A letra C, o monitor e o microfone. Monitor é de saída e o microfone, esse é de entrada, por isso errado a letra C. A letra D, o teclado, é de entrada, por isso já errado, a impressora é de saída. E a letra E, monitor e a impressora, que de fato é o gabarito da questão, corretíssimo, porque monitor e impressora são periféricos de saída. Também podem ser de entrada e saída se fosse monitor touchscreen e se fosse impressora multifuncional, mas isso não está citado na questão, é só monitor e impressora. Portanto, só monitor e só impressora de fato são dispositivos de saída de dados e por isso o gabarito, a nossa letra E de Equador para essa questão. Questão bem interessante aí, falando dos conceitos de computação e microinformática aqui vinculados aos periféricos de entrada e saída.